Fala, minha amiga! Fala, meu amigo do Mercadão Financeiro. Sábado, 10 da manhã do dia 23 de agosto de 2025. Você vai vir com a gente, né, que está me assistindo agora, você que está no futuro, vendo esse vídeo depois. Nós vamos aqui resolver uma pequena bateria de exercícios para juros simples. Na live de quinta-feira, o vídeo anterior a esse, eu falei da teoria e agora vamos aplicar. Ah, mas eu preciso assistir essa live, eu preciso acompanhar esse assunto de juros simples? É tão fácil, é tão simples. Cara, aí é que está o perigo. Como ele é muito fácil, é bem provável que as questões que caiam na sua prova, elas sejam ali recheadas de pormenores, que muita gente chama de pegadinha. Então, eles vão tentar te tapear de alguma maneira, num assunto que é fácil. E como não tem teclas na HP para cálculo de juros simples, não dá para usar as funções da HP, você tem que decorar a fórmula. Isso já cria um complicador. Mas eu vou aqui com vocês resolver alguns e vamos tentar matar esse assunto. Cai na prova da Ancor? Cai. Está caindo de quando em quando. Uma questão, duas questões, uma de desconto, uma de juros simples, então vamos matar para prevenir, tá? Vamos lá, Charles. Bom, aí está a primeira questão. José investiu 75 mil a taxa de 1,5% ao mês, em juros simples, durante 105 dias. Quais são os valores dos juros recebidos e o montante? Ah, professor, eu sei que tem outra fórmula de juros para calcular juros simples, porque a fórmula que você está aí na tela, ó, tá vendo essa fórmula aqui, ó? É a fórmula do valor futuro. Eu preciso decorar as duas? Não, não precisa. Decora só essa aqui, que é a completona. Com a completona você consegue calcular os juros e também o montante, que é o FV, que é o que nós vamos fazer agora. Fica vendo. Olha lá. Quando a gente vai resolver esse tipo de questão, uma coisa que é legal, quando a gente está resolvendo questões de matemática financeira, deixa eu abrir mais espaço aqui, o legal é que você, do lado aqui, você coloque os dados, ó, igual eu vou fazer. Então vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem, ó, o José investiu 75 mil, ele investiu hoje. Então esse aqui é o chamado capital, ou PV. Vou colocar aqui o PV. Então o PV dele é de quanto? É de 75 mil. O que mais que a gente tem? A gente tem a taxa de juros de 1,5% ao mês, que é o I. Ao mês. Ao mês. E a gente tem, ó, aqui a informação. A operação ocorreu durante 105 dias. Então você vem aqui no N. 105 dias. O que ele está pedindo? O FV, o famoso montante. Primeiro passo, vamos bater se taxa e período estão na mesma unidade. Não estão. Por quê? Porque a taxa está em mês e o período está em dias. Então o que a gente vai ter que fazer para calcular aqui o período? A gente vai ter que colocar o período também em mês. Então, simplesmente, a gente vai fazer o quê? 105 dividido por 30. Isso a gente pode fazer depois ali na HP direto. Então, vamos fazer agora, vai. Vou até aumentar aqui, ó. Vem aqui com a sua HP. Sempre quando você não tiver certeza do cálculo, não tem problema, use-a. 105, Enter, 30, divide. Vai dar 3,5. Era até básico. Então, eu tenho 3,5 meses. Agora vamos jogar na fórmula. Ele está pedindo juros e está pedindo o montante. Vamos jogar na fórmula. Está aqui a fórmula. Ele quer o FV, então vamos substituir. O PV é quanto? 75 mil. O I é muito importante. A taxa de juros, quando a gente usa fórmulas, em matemática financeira, ela tem que ser sempre dividida por 100.
Então, a gente vai ter que dividir por 100. 1,5 dividido por 100 vai ser igual a 0,015. Tá? Sempre dividido por 100. Então, vem aqui 0,015. O N, o período, estava em 105 dias, tem que dividir por 30 para transformar em mês. Deu 3,5 meses. Pronto, já montamos. Agora aqui, ó, é muito boi. Vamos fazer direto na HP. E olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou deixar ele aqui em cima para a gente ver melhor. Tem várias maneiras de você fazer esse cálculo na HP. Várias. Ó, ele está aqui em cima, né? O que eu posso fazer? Eu posso começar com 75.000. 75. Enter. Deixa ele. Registrou no HP. Agora eu vou para o parênteses. O 1 eu não vou usar ele agora, porque eu tenho que calcular aquela multiplicação ali, 0,015 vezes 3,5. Então eu jogo 1 e dá Enter. Ele vai ficar lá na fila. Agora eu vou dar 0,015 e vou dar Enter. Agora eu tenho que usar esse 0,15 porque ele vai multiplicar os 3,5. Então, o que eu vou fazer? 3,5 vezes. Ele multiplicou o 0,015 pelo 3,5. Ok, deu isso aqui. 0,0525. Lembra o 1? O 1 está ali esperando. Eu tinha digitado ele antes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o 1 com esse 0,0525. Eu vou apertar mais. Somou. Lembra o 75.000 que está do lado de fora? Ele vai multiplicar esse 1,05. Então eu vou só... Ele está ali na pilha da HP, eu só multiplico vezes. Pronto. 78.937. Então, o valor futuro é 78.937, que se você for ver aqui, ó, é a alternativa D. Eu investi 75.000 e resgatei 78.937. Quanto que eu ganhei de juros? A diferença dos dois. Eu vou dar aqui 75 menos 3.937,50. Ah, professor, eu quero fazer aquela conta ali na HP de boa. Você deu os comandos ali, não estou muito familiarizado com o HP. Vamos de boa, não tem problema. Faz primeiro essa parte aqui de dentro, ó. 0,015, sempre a multiplicação. Enter 3,5 vezes. Depois soma com 1. 1 mais. Depois multiplica pelo 75.000. 75 vezes. Deu 78.937. Então vejam que eu consegui o valor futuro e quando eu substituir pelo valor presente, 75.000, eu consigo os juros. Os juros dessa operação somaram ali 3.937,50. É isso mesmo, né? 3.937,50. Quer ver? Vou subtrair de 75. É isso aí. Muito fácil essa. Vamos ver uma outra aqui. Considerando os juros simples, Maria contraiu um empréstimo de seu cunhado de 85.000 por 330 dias. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos? Vamos recortar aqui essa caixinha e vamos colocar aqui o que a gente tem, tá? Tá aqui. Vamos apagar tudo e vamos ver o que a gente tem. A Maria contraiu um empréstimo de 85.000 hoje. 85.000 é o valor presente. Por 330 dias. O N a gente já tem também, é o prazo. 330 dias. Só que a gente já sabe que a gente vai ter que... Já, né? A gente vai ver que a gente tem que transformar... Aliás, vou até me antecipar. Juros, taxa de juros e período tem que estar sempre na mesma unidade. Vamos ver daqui a pouco se ele está pedindo a taxa ao dia, ao ano. Por enquanto, deixa os 330 aí. Ao final do prazo, seu saldo devedor, o seu saldo, né? Seu prazo devedor.
Seu saldo devedor era de 103.700. Então, ao final do prazo, no futuro, FV ou montante, o PV é o capital, FV é o montante, 103.700. O que ele está pedindo agora? Qual foi a taxa de juros mensal? Mensal praticada nessa operação. Então aqui, ó, o I mensal. A gente não tem. Se ele está pedindo o I mensal, significa que o prazo, aqui o N, também vai ter que ser mensal. Então o que a gente vai fazer com esses 330? Está aí 330 dias. Aqui, para juros simples, sempre o mês vai ter 30 dias. Então o que a gente vai fazer? 330 dividido por 30, que se fosse 300 daria 10, como é 330 vai dar 11 meses. Pronto. Agora vamos jogar na fórmula. O que a gente vai procurar na fórmula? O I. Quando a gente calcular esse I, ele vai vir em forma decimal, hein? Ele vai vir sempre em decimal. Para a gente descobrir a taxa, em termos percentuais, a gente multiplica por 100. A gente vai fazer o contrário. Você vai ver por que eu estou falando isso. Vamos lá. Substituindo, o FV nós já temos. O FV é mais conhecido como 103.700. Mais um aqui. Aí, 103.700. O PV nós temos 85 mil. O I nós temos? Não. O 1 continua na fórmula, é uma constante, o 1 não muda. O I nós não temos, é o que a gente quer calcular. Mas o N a gente tem, que é 11. 11 meses. Beleza. Ok. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem uma soma e uma multiplicação. O que a gente vai fazer primeiro? A multiplicação. Então vamos lá. Tudo bonitinho. I vezes 11. 11I. Lembra? Lá na quinta série ou sexta série? Eu não lembro. Né? A gente viu isso aí. Beleza. Agora o que nós temos? Os 85 mil estão multiplicando uma soma. E nessa soma tem uma variável, o I aí, que seria o X, o famoso X. Não passa de uma equação de primeiro grau. Para não se embananar, eu aconselho que você faça a distributiva. Multiplique o 85 por 1 e depois multiplique o 85 por 11i. Sempre aí, nesse caso, na última, conservando o i. Então lá vou eu. Tá aqui. 85 vezes 1, ele vai multiplicar 1, depois o 11i, vai dar 85. 85 mil. Mais, porque ali a gente está trazendo, continua com a soma ali do parênteses. Os 85 mil multiplicado pelo 11i. Então vamos lá. 85 mil, enter, 11 vezes 935 mil, ó, que número grande, 935 mil e multiplicou a letra, deixa ele aí. Agora, tá vendo os 85? A gente vai mandar lá para o outro lado para subtrair. Ele vai sair daqui e vai para cá, só que a gente mudou, ele vai subtrair, né? 85. 935 continua do outro lado com o i. Qual é o valor dessa subtração? Vou trazer para cá de novo. Qual seria esse valor? 103.700 enter 85 menos 18.700. Agora, o que a gente vai fazer para isolar o i? A gente vai isolá-lo. O número que estava colado nele
vai embaixo. Lembra disso? Uma equação de primeiro grau. O i está aqui. O número que estava colado nele vai embaixo, o 935. E os 18.700 vai em cima. 18.700. Aqui eu dividi, ele já vai dar, olha lá, viu? 18.700 dividido por 935, que é o que a gente vai fazer agora. $18.700 já está aqui na tela, 935.000 divide. 0,02. Está em decimal, porque na fórmula, se a gente fosse jogar ele na fórmula, deveria ser assim. Ó, tá vendo ele aqui, ó? Tá aqui, ó. Se fosse para colocar ele aqui, ele deveria entrar desse jeito, 0,02. Só que a gente quer saber em termos percentuais. Então, o que a gente vai fazer? 100 vezes 2%. Alternativa B. Então, a taxa de juros aqui, mensal, que foi praticada, foi de 2%. Só resolvemos uma equação de primeiro grau. A fórmula aqui, por que é fácil o juros simples? Porque com essa mesma fórmula você consegue calcular o FV, o PV, o I ou o N. E isso não acontece se a gente fosse usar a fórmula matemática em juros compostos. Aí seria mais difícil. Aqui não. Você não precisa nem desmontar ela, por isso que é fácil, só precisa decorar essa fórmula aqui. Vamos para mais uma. Vou até pegar aqui esse bloquinho e vou colocar aqui. Aí. José pretende receber uma renda recorrente de R$5.000 mensais. Então ele quer juros de R$5.000 mensais. Utilizando uma taxa de juros simples de 1,25. Então, olha essa questão como ela é diferente. Ele quer 5.000 mensais de renda a juros simples, investindo esse dinheiro a 1,25% ao mês. Qual será o valor a ser investido para que José alcance essa renda? Então essa aqui é a pegadinha meio que clássica, né, que eu falei para vocês, que pode cair na sua prova usando juros simples. Então, olha o que está acontecendo aqui. Nesse caso, a gente tem uma buchinha. Aqui, eu vou até ver depois o que a gente pode fazer, mas o ideal seria usar essa fórmula pequena que eu coloquei aqui. Então, veja como é que está funcionando aqui, porque ele não deu, como ele não deu o valor a ser investido, ele deu as alternativas. Para a gente usar a fórmula grande, a gente tinha que usar alternativa por alternativa, calculando, por exemplo, o valor futuro. Então eu tinha que colocar os 400.000 aqui e calcular o valor futuro. O valor futuro tinha que ser R$5.000 a mais. É um pouco mais complicado. Então aqui, ó, infelizmente, essa aqui é uma buchinha que eu já vi cair até na prova do Ancor, então eu vou até ter que... Vou provar para vocês depois que daria para usar a fórmula grande, mas eu vou usar a fórmula pequena aqui para matar para vocês. Olha só o que ele está falando, ó. Juros vezes valor presente vezes I vezes ele. Essa é a fórmula de juros, para juros simples. Ele já tem o J, que é o quê? 5.000. Ele tem também a taxa de 1,25, que na fórmula a gente tem que dividir por 100 e vai dar 0,0125. Ele também tem o N, porque ele quer receber juros de 1,25 ao mês. Ao mês. Então é 1. Um mês. Se a gente for resolver isso aqui, o que vai acontecer? 5.000 continua, a gente vai multiplicar 1,0125 por 1, vai dar 0,0125.
vezes P, 0,0125P. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos isolar o P, o PV, o número que estava colado nele vai embaixo, o outro número que está aqui desse lado vai em cima, 5.000 dividido por 0,0125. Eu venho aqui na calculadora, 5.000, enter, 0,0125, divide 400.000. Então, para que ele receba juros de 5.000 ao mês, ele vai ter que investir 400.000. A resposta certa é A. Vocês perceberam que simplesmente eu dividi os 5.000 que ele quer receber de juros pela taxa, pelo percentual, em decimal. Ah, professor, mas e se eu não tivesse decorado essa fórmula aqui, o que eu deveria ter feito? Aí daria uma pernada maior, né? Você ia ter que pegar essa fórmula grande aqui e no lugar do PV, você teria que colocar 400. Zero vírgula 0,0125 e no N você colocaria 1. Você ia ter que usar as alternativas a ponto de acontecer o quê? De que o FV fosse 405.000. Por quê? Você teria que investir 400.000 para conseguir todo mês 405. 400, 405, 400, 405. Então você investiria hoje 400.000, ele geraria 5.000 de renda, você pegaria. No outro mês esses 400 geraria mais 5.000. Então ele sairia de 400 para 405.000. Seria uma pernada maior. Então vamos pensar assim, vamos simplificar. Se caísse uma questão desse tipo na sua prova, ele perguntando, no caso aqui que ele quer receber uma renda corrente, quanto que ele tem que investir, é só dividir o valor da renda pela taxa de juros. Foi o que eu fiz aqui, ó. Não foi? 5.000 dividido por 1,25, não pode ser em percentual, tem que ser em decimal. 5.000 dividido por 0,0125 vai dar o valor que você tem que investir, 400.000 reais. Mais uma. Em quantos meses um capital será triplicado caso ele seja investido a taxa de 2% ao mês? Olha que legal. Essa também é uma pergunta clássica de certificação. Então vamos pegar aqui uma caixinha e vamos colocar. A gente tem PV? Não, ele não falou nada aí. A gente tem valor futuro? Não, também não tem. A gente tem tempo? Não, porque ele está perguntando justamente isso, em quanto tempo vai ser triplicado. A gente tem juros? Tem. O I é igual a 2% ao mês. Então você já sabe, né? A gente vai usar a taxa de juros ao mês, então esse N aqui tem que ser quantos meses mesmo, é o que ele perguntou. Professor, o que eu faço quando não tem? Ele está pedindo para triplicar, e se ele tivesse pedido para quadriplicar, mas ele não deu nenhum valor, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu só tenho um valor. Nós vamos inventar o valor presente. Isso mesmo que você ouviu falar. Nós vamos inventar. Então aqui eu posso inventar, posso colocar 100. Desde que o valor futuro seja o triplo. 3 vezes. Então se eu usei PV 100, o FV vai ser 300. E se eu quisesse usar 1 no PV? 1, você teria que usar 3 no FV. Você tem só que triplicar. Essa é a relação que ele pede. Fechou. É só fazer o exercício e calcular o N. Deixa eu pegar a fórmula aqui de novo. Simplesmente isso. Está aqui.
Vamos substituir. PV, 100. FV, 300. Taxa de juros, 2. Na fórmula tem que ser 0,02. Tem que dividir por 100. E o N. Não é? Bom, primeira multiplicação, então 0,02 vezes N, 0,02N. Tá aqui. Ok. Agora, a gente vai aplicar a boa e velha distributiva, que você já conhece. O jeito mais fácil de não se embananar. Eu vou multiplicar o 100 por 1 e o 100 por 0,02N. Então, vamos lá. 100 vezes 1, 100. Deixa ele aqui. Mais 100 vezes 0,02. Aqui, ó. 100, enter, 0,02 vezes 2. 2N. Estava colado nele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar o 100 lá para o outro lado, subtraindo os 300. Opa. E vou deixar o 2N aqui. 300 menos 100, 200. Na hora de eu isolar o N, você já percebeu que vai dar 100, né? Eu vou isolar o N, o número que estava colado nele vai embaixo, o outro vai em cima, o N vai ser igual a 200 dividido por 2, que vai ser igual a 100 meses. Fechou. Muito tranquilo. Pediu para triplicar, pediu para quadriplicar, aí ele fala qual é podia ser assim também, qual é a taxa de juros que deve ser usada para triplicar um capital em 100 meses? Ele podia fazer o contrário, aí você ia calcular a taxa e ia dar 2. Do mesmo jeito. Vamos mais uma. O investidor, essa aqui também é legal. Ó. Vou pegar até aqui a caixinha para a gente anotar. Um investidor aplicou 60 mil em um título. Ele aplicou o PV. Ele recebeu 7.500 de juros. Opa, essa é nova, hein? Juros. 7.500. A taxa da aplicação foi de 15% ao ano. I igual 15% ao ano. Olha, informação importante. Ao ano. Por quanto tempo os recursos ficaram aplicados? Se a taxa está ao ano, o que a gente vai fazer? O N também vai ser ao ano. Quantos anos? Ele está pedindo N. Mas, professor, se eu for olhar a fórmula, na fórmula aí, não tem juros. Tem PV e FV. Ótima observação, minha aluna, meu aluno. Então, o que você vai fazer aqui? Se os juros é de 7,5, o FV vai ser igual a 60 mil do valor presente mais os juros. Aí você vai chegar no valor futuro, que vai ser igual a 67.500. Pronto. Agora é só jogar na fórmula e partir para baixo. FV a gente tem? Temos. Porque se investiu 60 e pegou 7.500 de juros, está aqui. 67
500. Deixar sem o 00. Tem o PV? Tem, porque investiu 60. Tem a taxa de juros? Tem. É 15. Tem que dividir por 100. 0,15. Vezes N. É o N que ele está procurando. Já vamos matar aqui, né? 0,15 vezes N, 0,15 N. Pronto. Já matamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma distributiva, né? Ou se você quisesse isolar, a gente pode até fazer diferente, ó. Quer ver, ó? Vamos usar a matemática de outro jeito. Vocês estão vendo que tem um número multiplicando o N, que é os 60 mil? A gente pode fazer o seguinte, vamos isolar diferente, ó. Vou fazer diferente agora esse cálculo, aí você vê qual você se identifica, né? Ó o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou isolar o N. Já vou isolar ele, já vou jogar ele para o outro lado. Você pode fazer isso também. O número que estava sozinho aqui desse lado, o 67.500, vai em cima. E o número que estava colado, multiplicando aí, o parênteses, o 60 mil, vai embaixo. Então vai dar isso aqui. Agora o que você vai fazer? Ô, professor, será que é mais fácil assim? Depende do gosto. Já vou tirar o parênteses daqui, ó. Vou ter que desmontar, né? 1 mais 0,015N, não precisa de parênteses, que ele está sozinho. E 67.500 dividido por 60, 67.500, enter, 60, divide, vai dar 1,125. Então essa divisão aqui a gente já sabe que é 1,125. Ok. Pô, que legal, professor. Acho que pareceu mais fácil. Agora a gente tem ali uma soma, né? Do outro lado. O que a gente vai fazer? Vamos fazer assim? Vamos deixar o 0,015N aqui. E esse 1 que estava somando nele aqui, que estava positivo, vamos jogar ele subtraindo aqui no 1,125? Vamos fazer isso? Vamos. Beleza. Quanto é que dá essa divisão aqui? Essa divisão não, né? Essa subtração. 1,125 menos 1, 0,125. Agora nós temos o quê? Que o N vai ser igual ao número que estava colado nele embaixo e o outro número que estava do outro lado sempre em cima. Zero 0,125 dividido por 0,015. 0,15, né? Perdão. Olha aí eu já fazendo caca aqui. 0,15. Sempre foi 0,15. Pronto. Lá vamos nós. 0,125, enter, 0,15, divide. 0,83. Cara, aqui tem uma pegadinha. Ele deu pra gente que são 0,83 anos. Por quê? Porque na hora que nós fizemos o cálculo, nós usamos a taxa de juros ao ano. Eu devia ter feito isso no início, né? Podia ter transformado, nem reparei, podia ter transformado a taxa de juros em taxa mensal, né? Porque é juros simples, é uma boa, é só dividir por 12. Bom, agora nós vamos ter que resolver a bucha. Deu 0,83, 3, só um 3, 3 anos. Pô, cara, isso não ajuda muito, hein, professor? Não ajuda. O que a gente vai ter que fazer?
Vamos ter que fazer uma regra de 3, né? Um ano tem... Isso aí foi culpa minha, tá? Um ano tem 12 meses. 0,833 anos tem X. Foi culpa minha. Chegamos nessa regra de 3, né? X vezes 1x. 0,8333 vezes 12. 12 vezes 10 meses. 10 meses. Fui por um caminho mais longo, né? Usei a matemática de outro jeito. Mas tudo bem, 10 meses. Você podia ter feito o quê? Ao invés de você colocar aqui na taxa de juros 0,15, que seria 15% ao ano, você podia ter feito diferente. Já ia dar o resultado, ó. 15 enter 12 divide, daria a taxa de 1,25 ao mês. Você podia ter colocado que já sairia direto 10, tá? Não tem problema. Vamos para desconto. Atenção, desconto. Alguém tem um valor para receber no futuro, liga no banco, precisa antecipar. Essa é uma operação, esse desconto bancário aqui, por fora, o simples, ele é basicamente a única operação em que os bancos utilizam juros simples, tá? Então vamos lá. Lembrando, o valor do recebimento, ele se chama valor nominal. VN aqui na fórmula. E o valor que vai ser adiantado na conta se chama valor atual. Isso inverte um pouquinho da fórmula do juros simples. E aqui dentro, vocês vão notar que tem uma subtração e não uma soma. Beleza. Mesmo caso aqui. O que é o desconto? Se o título era de 100 mil e eu ia receber daqui a 2 meses, e o banco me liberou 95 hoje, eu perdi 5, não foi? Esse é o desconto. Os exercícios, eles podem te pedir o valor do desconto, eles podem pedir o valor atual, eles podem pedir o valor nominal e podem pedir a taxa implícita. Então é disso que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. Hoje não, né? Nessa parte. Esse cara aqui é o seguinte, um título de 280 mil, é o valor a ser recebido. Vou colocar aqui, ó. Qual que é o valor que a gente sempre recebe no futuro aqui? É o valor nominal. É igual a 280 mil. Esse título foi descontado 120 dias, a 120 dias do seu vencimento. Então, chegou-se no banco e falou assim, ó, é o seguinte, eu preciso antecipar um valor. Então, esse cara aqui, 120 dias, é o N. A taxa de juros simples praticada, o I, foi de 2,5% ao mês. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor liberado, que é o valor atual, e o desconto. Você já viu aqui que o prazo... Ixi! Eita, o que eu fiz? Aí, tinha apagado. Você já viu aqui que o prazo está em dias e a taxa está ao mês. Vamos transformar esse prazo aqui em mês? Só dividir 120 por 30. A gente já vai saber que temos 4 meses. Só jogar na fórmula. Vamos lá. O valor atual, o VA, ele pediu o VA e o desconto. Vamos resolver tudo nessa fórmula aqui, tá? O VA e o desconto. Qual que é o valor do título, o valor nominal, o valor do boleto, né? Que se chama a da duplicata. Se fala muito ainda, né? 280 mil. Qual que é a taxa de juros? 2,5% ao mês. Mas você já sabe
que em matemática financeira você tem que dividir essa taxa por 100. 2,5 dividido por 100, 0,025. O N, que é o prazo, 4 meses. Beleza. Agora a gente pode fazer tudo na HP. Vou até colocar aqui, ó, a conta aqui em cima. Tudo na HP. Vamos lá. Zerei. Vou fazer assim, para você que está se familiarizando no HP. Eu vou calcular primeiro, ó, a multiplicação aqui de dentro. 0,025 Enter 4 vezes 0,10. Né? Eu tenho que subtrair do 1. Né? Tem 1 lá. 1 menos 0,90 menos 0,90. Então, né, tá meio que estranho. Vamos fazer diferente. Eu vou calcular o parênteses já de uma vez. Vou dar o 1 e vou dar Enter. Deixo o 1 encostado. Tá? Deixa ele lá. Agora eu vou calcular a multiplicação. 0,025 vezes 4. 0,025 Enter 4 vezes 0,10. O 1 estava aqui esperando, né? Agora tem o 0,10. A HP está falando assim, cara, o 1 está aqui. O que você vai fazer com esse 0,10? Eu vou falar, não, eu vou tirar esse 0,10 do 1. Vou dar menos. Viu? 0,90. Agora é só multiplicar pelo 280 que está lá fora. 280 vezes 252 mil é o valor atual, o valor que vai ser liberado para quem está precisando adiantar esse título. O título era 280, valor nominal. Foi liberado 252, é o valor atual. Se o título era 280 e foi liberado 252, qual foi o valor do desconto? Todo mundo concorda aqui comigo que é a diferença dos dois? 280. Eita. 280 menos 28 mil. Valor atual 252, valor do desconto 28 mil, que está aqui, ó, que é a alternativa C. Eu calculei numa fórmula só, num pensamento só, os dois. Vamos para mais uma. Dificultar um pouco mais. Essa eu preciso, ó, essa aqui diz muito. Eu preciso que você preste atenção agora nisso aqui. Muito. Essa é perigosa, tá? Vou até abrir espaço aqui. Aqui eu vou usar as duas fórmulas. A fórmula de desconto e a fórmula de juros simples, para facilitar para você. Então presta atenção. Vou pegar aqui um pedacinho para a gente copiar. Tá aqui. Uma operação de desconto foi realizada há 150 dias do seu vencimento. A gente já tem um prazo, N. Esse A aí não é com H não, hein? 150 dias. Beleza. O valor do título era de 85, o valor nominal. VN é igual a 85 mil. Sendo entregue ao cliente 76.500. Que é o desconto, ou que é o valor atual. Beleza. O que ele está pedindo? A taxa de juros. A taxa de juros anunciada e a taxa implícita. Bom, ele não fala nada, mas eu acho que essa taxa aí é ao mês.
sempre as taxas de desconto são dadas em meses. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, o N eu já vou transformar em mês. 150 dias eu já vou pegar e vou dividir por 30 para chegar a 5 meses. Vamos calcular a taxa, tá? Primeiro, vem aqui comigo. Primeiro a gente calcula a taxa, depois, né, a taxa anunciada. Aqui o banco fala para o cliente, ó, eu cobro essa taxa. Porque aqui ele vai ganhar, não vai ser essa. A gente vai calcular primeiro a que ele anuncia. Então vamos lá. Valor atual, 76.500. O valor nominal, o valor do título, 85 mil. A taxa de juros é a que ele quer. Deixa aí o I. Vamos no N. O N é 5 meses. Beleza. Ok. Vamos já matar aqui que 1 vezes I vezes 5, 5I, né? Ok. Aí você faz o que você quiser. Pode aplicar distributiva, pode jogar o 5 por outro lado, né? O número que está em par. O que tiver o I, você já pode separar. O que tiver o X, né? Que lembra do X? Então a gente pode fazer isso. Se você achar que é mais fácil. Então vamos jogar aqui, ó. Desse lado a gente já joga. Isola o I. Para isolar o I tem que levar todo mundo que está com ele. O número que está multiplicando ele, os 85, vai embaixo agora. E os 76.500 que está lá fora, vai em cima. Então, 76.500 dividido por 85 mil. Agora, esse parênteses, a gente já pode até desarmar ele. Vai ser 1 menos 5i, nem precisa deixar o parênteses. Tá aqui. É 76.500 dividido por 85. Quanto dá? 76.500 dividido por 85. 0,90. Beleza. Agora, olha o que nós vamos fazer. O 1 tá ali com 5i, tá no lugar errado. Vamos jogar ele para o outro lado que só tem número. Então, o 1 vai para o outro lado com 0,90, ele vai negativo. Então, 1 ele vai passar a ser menos 1. (5i) é igual a 0,90 menos 1. Agora, eu pego e calculo essa subtração aqui. (0,90 menos 1, a gente vai chegar... Ah, peraí, ainda o 5i era negativo, né? Aqui, né? Perdão, a gente não pode esquecer disso. 0,90 menos 1 vai dar menos 0,10, ó. Pode fazer aqui, ó. 1 menos 0,10. Agora, não precisa nem você fazer nada. Ele está negativo e esse outro está negativo. Na hora que você fizer a divisão de número negativo por número negativo, vai dar um número positivo. Então pode até tirar aqui o negativo. Faz o módulo dos dois.
Se você quiser dividir o negativo por negativo, tudo bem, vai dar positivo. Agora, o que eu vou fazer? Vamos isolar o i. O número que estava encostado nele vai embaixo, o 0,10 vai em cima. 0,10 dividido por 5 vai dar 0,02. Só que o 0,02 é o número decimal. É o número que entraria na nossa fórmula. Nessa fórmula aqui, ó. Estão vendo? Se você fosse colocar na fórmula, seria aqui. Ele... Me perdi. Aqui. Você percebeu que na alternativa ele está em termos percentuais, aqui ele está em decimal, então a gente tem que multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, a gente vai chegar na taxa de 2% ao mês. Agora, muita atenção. Esse cara aqui, esses 2%, é a taxa que o banco anunciou. Mas ele não ganha só esses 2%. Isso eu expliquei na teoria, na aula passada, você pode dar uma olhada lá. A taxa que ele ganha se chama taxa implícita. Voltou? Voltou. Perdão, tivemos um problema técnico aqui. Foi balada forte. Sábado nasceu bem, né? Agora o que nós vamos fazer? A taxa implícita é a taxa que o banco ganhou de verdade. Então, nós podemos fazer de várias maneiras, calcular essa taxa implícita aqui. Eu vou fazer dos dois jeitos para você entender, tá? Vou fazer dos dois jeitos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou até abrir aqui vou duplicar esse slide. Vou até deixar aqui. Deixa eu apagar essa parte para a gente ganhar mais espaço. Epa. Vou trazer tudo para cá. Então aqui está o nosso cálculo da taxa anunciada, 2% ao mês. Mas qual seria a taxa que o banco ganhou de verdade? Essa é a taxa implícita. Se você perceber, se você olhar aqui, você vai ver que o valor do título era 85 mil, não é? E que foi adiantado para o cliente 76.500. Qual foi o valor do desconto? O que o cliente perdeu? Então vamos fazer aqui a conta, ó. 85, enter, 76.500, divide. Epa, não é isso, é menos, né? 85, enter, 76.500, menos. O cliente perdeu 8.500. Esses 8.500, ele é o desconto. Então, vou até escrever aqui, ó. Vou até copiar. $8.500 igual ao desconto. Beleza. A gente pode calcular a taxa implícita realizando esse raciocínio aqui, ó. Eu vou pegar os 8.500 que é o desconto implícita, eu vou chamar, tá? Taxa impli. Taxa impli. Eu vou pegar o valor do desconto, que é 8.500, e vou dividir pelo valor atual, ou seja, o que foi liberado para o cliente, que é quanto? 76.500. 8,5, 76
e 500 divide. Vai dar 0,1111. Que multiplicado por 100 vai dar uma taxa de juros de 11,11% ao período. Período! O período foi de quanto tempo? De 150 dias. Então, essa taxa de 11,11, o cliente estaria ganhando para o período de 150 dias. Mas a gente quer saber a taxa ao mês. Ao mês. Então, o que a gente vai fazer? 11,11 é a taxa que ele ganhou para 150 dias. Quanto que ele ganhou em 30 dias? Para 30 dias. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer uma regrinha de 3, muito simples. Olha lá. 11,11 ele ganhou em 150 dias. Quanto que ele ganhou em 30 dias? Aí você está falando assim para mim, professor, mas eu ouvi dizer que em cálculo, assim, nessas contas, não dá para ficar dividindo e multiplicando dessa maneira tão fácil. No juros simples pode. O que não pode acontecer é você fazer esse tipo de raciocínio aqui nos juros compostos. Ali a conversa é outra. Em juros simples a gente faz cálculo de mais, de menos, de divisão, de multiplicação. Em juros compostos não. Então vamos lá. 11 vezes x vezes 150, 150x. 11,11 vezes 30, 11,11 entre 30 vezes 333,30. O x vai ser igual aos 333,30 dividido por 150. 150 divide 2,22. Essa é a taxa implícita. Essa é a taxa que o banco ganhou de verdade. Ó, a taxa que o banco anunciou foi 2, mas no final ele ganhou 2,2. Professor, tem uma maneira de eu calcular direto numa fórmula isso? Tem. Vou mostrar aqui com outro raciocínio. Vou calcular a taxa implícita agora usando, sabe qual fórmula? A fórmula do juros simples. Aquela primeira que nós usamos. Essa aqui, ó. Vou usar essa. Ó, não vou usar a fórmula do desconto. Então, se eles te pedirem a taxa implícita, numa operação de desconto, use essa fórmula aqui. Vou te mostrar como. Vamos lá. O que a gente vai pressupor aqui? A gente vai pressupor o contrário agora. Vamos pressupor de que alguém investiria 76.500, tá aqui, ó, o PV, 76.500 hoje, no caso o banco, né? O banco está investindo 76.500 hoje para receber no futuro 85 mil, não é isso? Não é isso que o banco está fazendo? Quando a empresa vai lá e adianta, o banco entrega o dinheiro para ela. O cara do banco dá risada. Estou investindo aqui 76.500 desse cliente trouxa aqui. E eu vou receber, no futuro, 85. Não é isso que o banco vai fazer? Aqui nós temos o quê? O N. 150 dias a gente vai dividir por 30, do mesmo jeito. Então, vai ser 5 meses. Pronto. Esse I que você calcular agora
vai ser a taxa de juros mensal implícita, aquela que o banco vai ganhar de verdade. E se você não entendeu o conceito de taxa implícita, volta lá na live que nós fizemos na quinta, mas eu já te adianto. Ó, o banco, ele calcula os juros da operação em cima do valor futuro, dos 85 mil, e não do valor que ele vai liberar para você. Por isso que a taxa que ele ganha é sempre maior. Eu vou provar agora que ele ganha mais. Fica vendo. Vamos lá no cálculo. Então, ó, pediu a taxa implícita, esquece a forma, qualquer coisa de desconto. Só pensa aqui, ó. Coloca o valor que foi liberado como valor presente nessa fórmula e o valor que venceria o título coloca como valor futuro. E pronto, vamos para o abraço. A gente vai calcular o I. 5 vezes I, 5I. Ok. Agora, eu vou fazer do jeito da distributiva. Você pode fazer a inversão do jeito que você fez lá. 70, eu vou calcular primeiro. 76.500, eu vou multiplicar por 1, vai ser 76.500. Mais 76.500 vezes 5, né, que está lá multiplicando o I. 76.500 entre 5 vezes 382.500. I. Beleza. Agora, nós vamos pegar os 76.500 e vamos deixar juntinho com os 85 mil. Ele estava positivo, a gente leva no negativo. Deixa os 382 lá de fora. 85 menos 76.500, a gente já tinha visto que seria 8.500, né? Que é exatamente o valor do desconto. É igual a 382.500. Agora nós vamos isolar o I. E o número que estava colado no I vai embaixo, os 382.500 vão embaixo, e os 8.500 que estavam do lado de fora vão em cima. R$ 8.500 dividido por 382.500. (0,0222), que vezes 100, 2,22. Foi isso aqui que o banco ganhou, na realidade. Ele emprestou 76.500, entregou, e depois ele recebeu 85 mil. Não foi isso? Só que quando eles calculam usando a fórmula do desconto, o que eles fazem? Eles usam como base, como se eles tivessem, ao invés de calcular o empréstimo sobre os 76.500, eles invertem, calculam sobre os 85 mil. E aí dessa salada toda. Então, quando eles pedirem só a taxa de juros, a taxa anunciada, se ele pedir isso, você vai lá e usa a fórmula normal do desconto, né? Essa aqui, ó, a normal. Ó. Se ele pedir a taxa implícita, usa a fórmula dos juros simples. Acabou a conversa. Não precisa nem fazer muito raciocínio, tá bom? Vamos lá, vamos para cima. Vamos pegar aí umas duas questões, talvez. Pegar uma ou duas já ajuda. A gente precisa acertar ali os 70%, tá bom? Eu continuo na plataforma, vamos estudar, lembrando. Hoje é sábado. Cara, vai até meio-dia. Para, volta 1h30, 2 horas. Vai até umas 5 horas. Para, volta umas 7, 8 horas e vai até as 10. Sábado e domingo. Durante a semana, 1 hora, 1h30. Você vai fazer isso durante 3 semanas.
no máximo 4, dependendo da disponibilidade, e nós vamos passar nessa prova. Beleza? Então, tranquilo. Agradeço demais a sua presença. Vem com o Charles, vem comigo, vem com a Melva.